Os primeiros 100 mil que você conquista não são apenas os mais difíceis. São os mais silenciosos, os mais dolorosos e os mais transformadores da sua vida. E permita-me dizer isso com absoluta sinceridade. Eles não revelam o mundo. Eles revelam você. Não são difíceis porque o destino está contra você. Não são difíceis porque a economia está ruim. Não são difíceis porque alguém está te impedindo. São difíceis porque antes de conquistar dinheiro, você precisa conquistar a si mesmo. E esse é o maior desafio que qualquer ser humano enfrentará. Quando eu comecei a observar homens bem-sucedidos, percebi algo que mudou minha vida para sempre. Eles não se destacavam pela força física. Eles se destacavam pela força mental. E essa força não nasce da riqueza, ela nasce antes dela. Eu descobri que sem capital, o indivíduo não possui alavanca. Ele possui apenas o próprio suor. E quem vive apenas do suor, vive preso ao ciclo mais cruel que já presenciei. Trabalha, paga, sobrevive. Trabalha, paga, sobrevive. E entre esses três verbos não existe espaço para liberdade, nem para visão, nem para criação. Muitas pessoas adoram repetir palavras como mentalidade, vibração, frequência, abundância. E todas essas palavras podem ser poderosas. Mas quando não são acompanhadas de ação disciplinada, não passam de fumaça, vapor, desejo sem forma. Quando eu era jovem, eu não desejava riqueza extravagante. Eu desejava algo mais simples. Eu queria me libertar do medo. O medo de não ter o suficiente. O medo de decepcionar quem eu amava. O medo de olhar para o futuro e não ver nada mais do que trabalho duro e recompensas pequenas. A verdade é que a pobreza não dói apenas no bolso. Ela dói na alma. Ela cria uma pressão silenciosa dentro de você, como se a vida estivesse constantemente perguntando por quanto tempo você aguenta. E é por isso que os primeiros 100 mil machucam tanto. Porque eles são arrancados, não conquistados. Cada centavo parece um pedaço de si mesmo. Cada obstáculo parece pessoal. E cada etapa exige uma versão sua que você ainda não sabe como ser. Antes de construir riqueza, você constrói resistência. Antes de construir patrimônio, você constrói caráter. Antes de multiplicar dinheiro, você multiplica coragem. E isso, meu amigo, ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém celebra. Enquanto você não tem capital, tudo é esforço físico, emocional, psicológico. Você guarda $2.000 e surge uma necessidade urgente. Guarda 5 mil e aparece uma crise inesperada. Guarda 10 mil e sente que nada está realmente avançando. É como se o universo estivesse questionando sua determinação. Você deseja prosperidade ou apenas fantasia com ela? Mas algo extraordinário acontece quando você quebra a barreira dos 100 mil. O dinheiro começa a se comportar de maneira diferente. Ele passa a ter peso. Ele passa a ter ritmo. Ele passa a trabalhar. É nesse momento que você percebe que 10% sobre 100 mil é significativo. E 10% sobre nada é nada. Eu não exagero quando afirmo que os primeiros 100 mil são o marco mais importante da jornada financeira. Esse valor não representa apenas dinheiro. Representa uma mente transformada. Representa autocontrole. Representa visão clara do futuro. Representa o fim da escravidão psicológica da escassez. Nos primeiros anos, você é força bruta. Depois dos 100 mil, você se torna força mental. Até aqui, você foi operário. Daqui para frente, você começa a ser estrategista. Eu não era o homem mais inteligente da minha época, nem o mais talentoso. Mas fui teimoso o suficiente para continuar quando a maioria desistiu. Foi essa teimosia que me levou a descobrir um princípio que transformou tudo. O tempo só trabalha para você depois que você cria o capital inicial. Os primeiros 100 mil levam anos. Os segundos 100 mil levam metade desse tempo. Os próximos vêm quase naturalmente. Não porque ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. E então você entende algo crucial.
A verdadeira batalha nunca foi pelo dinheiro. Foi pela pessoa que você precisou se tornar para conquistá-lo. Muita gente acha que trabalho duro basta. Se isso fosse verdade, os trabalhadores mais sacrificados do mundo seriam milionários. Não são. Porque trabalho duro sem direção é apenas exaustão. Trabalho duro sem visão é apenas rotina. Trabalho duro sem capital é apenas sobrevivência. Eu vi homens brilhantes continuarem pobres, porque nunca entenderam um princípio essencial. Nada cresce se não houver o que crescer. Nada compõe se não houver o que compor. Nada prospera se não houver base para prosperar. Capital é diferente de esforço. Capital não dorme. Capital não reclama. Capital não se ofende. Capital não tem medo. Capital não perde motivação. Capital trabalha 24 horas por dia, mesmo quando você está exausto demais para continuar. É por isso que os 100 mil são o divisor de águas. Antes deles, você luta contra o mundo. Depois deles, o dinheiro começa a lutar ao seu lado. Mas veja bem, o mercado vai te testar antes de te recompensar. Os primeiros resultados são quase insultantes. Você investe 20 mil e ganha 2 mil. E você pensa, foi só isso? E é exatamente nesse momento que muitos desistem. Elas trocam o futuro por pequenas recompensas imediatas. Um celular novo, um carro financiado, uma viagem, alguns minutos de validação. E é nesse ponto que a riqueza morre para a maioria. Não porque faltou oportunidade, mas porque faltou paciência. Porque não suportaram o período dos retornos pequenos, o período dos números que mal se movem, o período do crescimento silencioso. Mas é justamente ali, nesse tédio, nessa lentidão, nessa aparente insignificância, que a riqueza começa a nascer. É ali que você está pagando o pedágio do sucesso. Eu me lembro com clareza dos meus primeiros investimentos. Eles eram pequenos, tímidos, quase insignificantes diante das minhas próprias expectativas. Pareciam gotas em um oceano de necessidades. Mas, ainda assim, cada centavo ali representava uma vitória pessoal, uma prova silenciosa de que eu estava me movendo, mesmo que lentamente, em direção ao futuro que eu desejava construir. Havia meses em que tudo parecia ruir. O progresso de 3 meses desaparecia em um único imprevisto. E a sensação era devastadora. Eu me perguntava se realmente estava no caminho certo, se minha determinação era suficiente, se o mundo realmente recompensava quem ousava persistir. Mas todas as vezes que duvidei, lembrei de algo simples. A vida não premia velocidade. Ela premia consistência. Aprendi que a riqueza não é um evento, é um processo. E é justamente por isso que tantos nunca chegam lá. Eles procuram eventos, eles procuram saltos, eles procuram milagres. Eu procurava fundamentos. Percebi que todo homem que acumulou fortuna, primeiro acumulou autocontrole, autodomínio, firmeza na própria visão. E isso não acontece quando tudo vai bem. Acontece quando tudo parece inútil, quando os números são pequenos, quando o caminho parece invisível. A maior parte das pessoas não falha por falta de habilidade. Elas falham por falta de paciência. Elas abandonam exatamente no momento em que as coisas começam a se alinhar. Desistem no limiar da virada. Escolhem conforto no lugar de crescimento. Eu dizia isso constantemente a meus leitores. O impulso de desistir será mais forte, justamente quando você estiver mais perto do avanço, porque é nesse ponto que a pressão emocional é maior. É nesse ponto que o destino te pergunta se você realmente merece o que deseja. O jogo muda no dia em que você percebe que o dinheiro fez mais por você naquele mês do que você fez por ele. Esse é o dia em que você descobre o poder da composição. É como se você finalmente estivesse deixando de remar contra a corrente e começasse a navegar a favor dela. E, então, acontece algo curioso. As pessoas ao redor começam a olhar para você com estranheza. Passam a dizer que você teve sorte, que você estava no lugar certo na hora certa.
que tudo simplesmente deu certo para você. Mas elas não viram as noites de dúvida, não viram os meses sem resultados visíveis, não viram a luta mental, o medo, a disciplina silenciosa. Não viram as escolhas duras que você precisou fazer. Dizer não ao prazer imediato, dizer não ao consumo impulsivo, dizer não ao desejo infantil de exibir resultados antes de realmente tê-los. Elas não viram a guerra que você travou dentro de si. A verdade é que o sucesso não tem testemunhas. Ele é construído no escuro, longe dos olhos do mundo. Quando os aplausos chegam, você já não precisa deles, porque você sabe exatamente o preço que pagou. Eu vi homens com grandes salários jamais acumularem riqueza, porque nunca aprenderam a controlar seu padrão de vida. Ganharam mais, gastaram mais, se endividaram mais e confundiram movimentação com progresso, confundiram aparência com liberdade, confundiram estímulo com realização. Eles viviam para impressionar, enquanto eu vivia para crescer. Uma das lições mais duras que aprendi é que o estilo de vida pode ser o maior ladrão de sonhos que existe. A maioria das pessoas empobrece não por falta de renda, mas por excesso de desejos. Elas compram hoje aquilo que as prenderá amanhã e fazem isso sorrindo, acreditando que estão aproveitando a vida. Mas não há vida plena sem liberdade. E não há liberdade sem reserva. Não há liberdade sem capital. Não há liberdade sem disciplina. A mente indisciplinada é incapaz de reter riqueza. Ela sempre encontrará maneiras de destruir o que recebe. Ela sempre criará justificativas para não guardar, não investir, não construir. Ela sempre sabotará a si mesma quando estiver perto do avanço. Eu disse isso milhares de vezes. Um homem controlado por seus impulsos nunca controlará seu destino. E é por isso que tantos passam a vida correndo atrás de dinheiro, enquanto tão poucos fazem o dinheiro correr atrás deles. A indisciplina não se revela nas grandes decisões. Ela se revela nas pequenas escolhas. O café desnecessário, o item supérfluo, o lazer financiado, o desejo de competir com pessoas que não estão nem olhando para você. Essas pequenas fugas emocionais formam correntes pesadas. E quanto mais você tenta caminhar, mais preso fica. Riqueza não nasce de heroísmo. Ela nasce da repetição, da resistência ao impulso, da capacidade de suportar o desconforto momentâneo em troca de liberdade duradoura. Eu testemunhei pessoas destruírem anos de progresso por uma única decisão emocional, por uma compra impulsiva, por um financiamento mal calculado, por uma aposta ingênua, por acreditar que era possível pular o processo. Mas não há atalhos, não há caminhos mágicos, não há fórmulas secretas. Existe apenas causa e efeito. E o efeito mais cruel que já observei é a dívida, porque dívida é capitalização composta contra você. Cada real que você deve trabalha para te manter preso, trabalha para te impedir de crescer, trabalha para enfraquecer sua confiança, trabalha para te manter servindo em vez de construir. Eu vi homens brilhantes serem consumidos por dívidas. Suas vidas foram engolidas pelo peso emocional, psicológico e financeiro. E não importava quanto ganhavam, nunca era suficiente. Porque a dívida sempre chegava primeiro. A dívida sempre tomava mais.